Joy Boy revelou ter o haki mais poderoso da obra até agora, deixando tudo que vimos do Roger, Shanks e Luffy no chinelo. Mas o que a conversa de Joy Boy com MF pode nos mostrar? E será que temos a origem de Roadstar neste exato momento? Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do mangá de One Piece. Sim, pessoal, não foi só o haki do conquistador de Joy Boy que surpreendeu a gente, né? Meio que colocou toda ali uma nuvem, uma neblina naquilo que eu acho que é a coisa mais importante sobre este capítulo, que é a parte final, onde Joy Boy e MF estavam conversando no final do capítulo. Será que é a origem de Roadstar? A gente vai falar um pouquinho desse assunto logo depois de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. É muito importante você continuar reagindo aos nossos conteúdos para que o YouTube divulgue ainda mais os nossos vídeos pela plataforma. E é claro, você também pode ler a minha novel Que Haja Luz. Aproveita aí que o calendário de One Piece vai estar meio maluco. A gente não sabe quando vai ter o capítulo novo, se vai ser essa semana ou se vai ser na próxima semana. Mas aproveita que vai estar pausada a Weekly Shonen Jump e vai lá ler Que Haja Luz com o link na descrição. Gente, são mais de 131 capítulos na faixa de uma light novel escrita por mim, sem bizarrice, tá? Normalmente as light novel tem bizarrice aqui, ali e tal, mas eu prometo pra vocês que sem bizarrice, uma história bem bacana pra você ler e acompanhar nesse momento em que One Piece e as demais obras estão em, não dá pra chamar de hiato, né, mas que pelo menos estão pausadas nessa semana. Vamos lá, o final do capítulo 1122 do mangá de One Piece foi exatamente de uma forma emocionante, como nós podemos ali ver a conversa de Joy Boy com MF. Foi extremamente emocionante ver essa conversa entre os dois personagens. O Joy Boy dizendo que morrerá ali para o MF, provavelmente as suas últimas palavras para o Gigante de Ferro. A gente pode observar que ele meio tá totalmente emocionado. Dá para ter uma noção de que seria o paralelo, né? O MF seria o paralelo do Frank, mas o Frank ele é muito mais para cima, muito mais ali de uma forma mais não sei se é pra chamar de inteligente, mas uma forma mais sagaz. Enquanto o MF parece ser mais um personagem inocente, alguém que não entende direito o que estava acontecendo, ou o que o Joy Boy acabou ocasionando ali no século perdido. Mas a gente observa o Joy Boy dizendo que morreria ali antes do MF. Que o MF também ficaria muito mais tempo vivo, que a sua existência iria permanecer na Terra por mais um bom tempo e ele deveria realmente ajudar aqueles que precisam. Então, dessa forma, ele acaba deixando o seu maior haki selado ali, amarrado, na verdade, né? Ele acaba dizendo que deixou o seu haki amarrado dentro do MF e que era para ele usar quando estivesse em perigo ou quando aquelas pessoas que ele quer proteger seja realmente utilizado para este poder. Que MF também poderia entender que não ficaria sozinho. Assim, o MF, quando ele teve o haki do Joy Boy selado dentro de si, ou amarrado, né, dentro de si, ele percebeu que não ficaria sozinho sem o seu grande companheiro. E que MF tem a marca do X em seu braço, igual os chapéus de palha. É muito interessante que nos dois braços ali do MF, nós temos a marca do X. E isso é algo interessante, fazendo um paralelo completo com os chapéus de palha naquele momento extremamente marcante com a Vivi. Só que nessa conversa dos dois, o Oda ele foi muito sagaz, porque ele ocultou tanto a figura do Joy Boy, quanto também a paisagem ao redor, mostrando apenas suas silhuetas. O Oda é um colecionador de silhuetas. Só que de cabeça tem agora Joy Boy, tem Imu e tem também ali o Shebek. Só ali de cabeça eu já penso desses caras aqui, então já dá pra saber que ele realmente é um colecionador de silhuetas. Mas o ponto interessante aqui é que não é só o Joy Boy que está com a sua aparência ocultada, mas também todo o cenário em volta deles, menos o mar e também o MF. Então fica meio difícil saber o lugar que eles estão conversando, mas a gente começa a tentar entender ou observar alguns pontos interessantes sobre essas marcas. Só que a gente já começa a adiantar também que eu acredito que não seja Laugh Tale.
E eu vou explicar aqui pra vocês o porquê que eu não acredito que seja Laugh Tale, mas o lugar exato seja Rodestar. O primeiro ponto que eu achei aqui, que eu achei até mesmo engraçado, é que o Joy Boy poderia estar em cima de um baú. A gente pode observar aqui que seria algo até mesmo engraçado se o Joy Boy estivesse em cima de um baú com um gigante dentro. Como ali um paralelo com o Gaemon. A gente pode observar que o Gaemon, ele recebeu um convite ali do Luffy para participar do seu bando. Então, talvez, quem sabe, se esse ser gigante fosse ali um Gaemon da época do Joy Boy, teríamos ali algum paralelo. Mas essa percepção só fica para nós mesmo no primeiro quadro que aparece essa conversa do Joy Boy com o MF. Quando nós vamos para o segundo, essa percepção muda e começa a dar uma impressão de que se trata de outra coisa. Parece um baú ali nesse primeiro quadro, mas o segundo parece mais um poneglyph. Então eu não acredito que o Joy Boy vai falar com os demais personagens, com os personagens que chegarem em Laugh Tale através de um poneglyph. No capítulo 967, o Roger, ele está olhando para baixo. A gente observa um quadro bem interessante de que ele está lendo alguma coisa. Ele está observando algum manuscrito, pergaminho ou até mesmo um mangá. Pode parecer loucura a ideia de que o Roger esteja lendo um mangá, mas histórias em quadrinhos existem no universo de One Piece. Não é à toa que a gente observa a história da Germa e como Lau acompanhava as histórias da Germa, já envolvendo ali a um mangá, a uma história de quadrinho. Mas, ao mesmo tempo, ele parece não estar lendo um poneglyph. O Roger não parece estar lendo um poneglyph. Então, dificilmente eu acredito que Joy Boy e MF estejam conversando em Laugh Tale. Eles estão conversando provavelmente em outra ilha. Algumas outras pessoas no Twitter acabaram dizendo pra mim sobre a possibilidade de ser Ohara. Mas, a não ser que o Oda tenha mudado os dados do Databook Yellow de One Piece, que não seria a primeira vez que ele fez isso, porque o Oda é cheio de mudar alguns dados que estavam nos databooks antigos. Não é à toa que ele decidiu criar ali o Vivricards, né? Os editores decidiram criar os Vivricards, porque os Vivricards você pode ir mudando, porque são cards vivos. Já o Databook você não pode fazer nada por ele. O Databook eles não podem fazer nada por ele, então os Vivricards eles meio que vão sobrepondo as informações e meio que substituindo, já que são cards vivos. E mesmo que venha ali algumas informações sobrepor outras, fica as informações dos últimos Vivricards, diferente que os databooks não dava para ter. Então, nós não conseguimos realmente pensar com toda certeza sobre esses dados trazidos para nós através do Databook Yellow de One Piece. Nós sabemos que em Ohara havia sim um poneglyph comum, que falava ali sobre o reino perdido e também sobre o seu nome. Essa percepção ali sobre o nome relacionada à forma como o Professor Clover conseguiu ler os manuscritos da pedra durante a sua vida, descobrindo essas tais informações. Então, o que nós vemos ao lado desse possível poneglyph, dessa silhueta ali em volta, ao redor, na verdade, do Joy Boy, são árvores sendo colocadas ali ao seu redor. O que poderia ser um ponto que reforçaria a ideia de que a conversa de Joy Boy e MF está acontecendo em Ohara. Isso porque o poneglyph de Ohara estava dentro da grande árvore. 800 anos é tempo suficiente para que uma árvore possa crescer naquela altura que estava antes de ser destruída. Uma altura absurda como a árvore de Ohara poderia proporcionar, então 800 anos poderia dar essa base. Mas, como eu disse, o problema está no Databook Yellow, que diz que a árvore havia sido plantada há 5.000 anos pelo povo ancestral de Ohara. Essa é uma informação lá no Databook Yellow, então a não ser que o Oda mude isso, e eu particularmente acho que ele não vai fazer isso, porque se trata realmente da data mais antiga que temos registrada no mundo de One Piece, então eu não sei. Eu não sei ali se pode ter essa alteração ou não. Mas, como nós não temos esse dado ainda no mangá, nós não sabemos há quanto tempo a árvore foi plantada em Ohara, então talvez esse dado pode ser mudado, por mais que eu não acredite que isso vai acontecer. Então, resta a última dica. O X
no braço do MF. Não temos como separar aqui essa comparação de que o X que o MF tem ali no seu braço é basicamente a mesma coisa que os chapéus de palha possuem ali com a Vivi. A gente pode observar que o MF ele tem o X nos dois braços, né? A gente pode observar que ele tem o X nos dois braços, o que pode ser até mesmo ali uma diferenciação, mas a gente não pode negar que se trata realmente de um ponto e que o X é algo extremamente importante na história de One Piece, porque o X sempre aponta o tesouro no mapa. Ele também aponta para a última ilha da Grand Line, mas a última ilha da Grand Line não é Laugh Tale, ela é Roadstar. A última ilha é Roadstar. E aqui que vem a grande sacada sobre essa ilha quando você chega em Roadstar. Quando você chega nesse local, você entende que essa é a primeira ilha para a rota do One Piece. O nome Roadstar vem do Furigana Rodosotato, mas por incrível que pareça, o nome Roadstar carrega 3 kanjis de forma inédita no mangá de One Piece. Isso porque nenhuma ilha ou até mesmo nenhum nome no mangá tem seus nomes em kanjis. Apenas Roadstar carrega essas características de ter ali a sua nomenclatura com kanjis ao invés de katakanas. E se não bastasse esse mistério, nós ainda temos outros envolvendo aos ideogramas que compõem ali o nome de Roadstar. O primeiro é Mizo, que é o kanji de água. O segundo é Saki, que é o kanji para destino. E o terceiro é Hoshi, que é o kanji para estrela. Mas nesse conjunto de ideogramas, o primeiro e o segundo kanji devem andar juntos. Então temos Mizusaki, que significa a direção de uma corrente, curso de um navio. Então Mizusaki é basicamente aquilo que dá a direção para um navio. Então nós temos o significado que Roadstar significa a estrela que dá o curso para um navio. Isso bate com aquilo que o Roger disse para o Barba Branca e também para o Oden. Porque quando ele chegou em Roadstar, ele percebeu que lá não era a última ilha. E o que vemos quando o Roger percebe isso? Um X no mapa. Lendo assim pelo Furigana, Roadstar fica ainda mais claro o significado do seu nome, que é a estrela que aponta a rota. Ou a que aponta a estrada, o que aponta o caminho. E a gente tem uma estrela dessa em nosso mundo. Isso bate completamente certinho com a ideia da estrela polar. A estrela usada por muitos navegadores antigamente para que eles conseguissem navegar. Como a estrela polar está quase exatamente no eixo de rotação da Terra, isso a coloca muito mais próximo ali do Polo Norte Celeste e a torna uma referência quase fixa no céu. É basicamente o que o Roadstar quer dizer. É a estrela que apontará o último caminho para o One Piece. Isso a gente pode observar que faz todo sentido para a conversa de Joy Boy e MF, na forma dessa conversa estar acontecendo na última ilha da Grand Line. Afinal, é essa ilha que apontará o verdadeiro norte de One Piece. Lembram da teoria de que o norte, o sul, o leste, o oeste de One Piece está meio bagunçado? Então, é nessa ilha que o verdadeiro norte vai ser apontado. E o encontro do Chapéu de Palha com o último membro vivo da tripulação do Roger vai mudar tudo. O encontro com o Scooper Gaban vai marcar definitivamente a reta final de One Piece. Vai marcar a reta final de que os Chapéus de Palha agora estão ou vão caminhar rumo a Laugh Tale. Bom, se for para apostar qual é essa ilha que MF e Joy Boy estão conversando, eu diria que se trata realmente de Roadstar.